Meus queridos amigos, muito boa tarde a todos. Quero expressar minha alegria de poder estar mais uma vez em Campinas e pela primeira vez aqui no Centro de Estudos Espíritas, Nosso Lar. A casa que abriga tantos corações amigos, poder estar aqui na presença do nosso querido Emanuel Cristiano e tantos amigos, trabalhadores, voluntários que fazem o movimento espírita nesta cidade abençoada de São Paulo. Chico Xavier sempre tinha um carinho muito grande por São Paulo, sempre teve muitos amigos, admirava a capacidade de trabalho de vocês e trazia sempre muitas alegrias ao coração quando estava aqui em São Paulo. Na tarde de hoje nós vamos falar sobre Apocalipse e transição planetária. A gente vai iniciar com uma poesia, já que estamos ainda nos recordando dos 160 anos da chegada de O Livro dos Espíritos, que aconteceu no dia 18 de abril de 1857. E um espírito amigo, pela inspiração, ele não se identificou, nos trouxe essa poesia, no mesmo ano em que celebrávamos 150 anos da chegada do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médium ostensivo, eu sempre fui dialogador, doutrinador na reunião mediúnica, mas, eventualmente, quando a gente não atrapalha muito, os amigos espirituais nos utilizam para trazer alguma mensagem. E eles nos acordaram de madrugada, eu não gosto de acordar de madrugada, e com muita vontade de escrever, eu estava em Presidente Prudente, aqui em São Paulo, e veio essa mensagem que a gente compartilha com vocês, tá? Vocês dão um desconto, porque vocês sabem, o médium sempre interfere na comunicação, mesmo quando é mecânica, mesmo quando é inconsciente, nos ensina o Livro dos Médiuns, e quando o médium é atrapalhadinho como eu, então vocês imaginam o que acontece. Eu vou pedir para o nosso querido Ivan colocar a música, a gente vai colocar uma música de fundo, é Canon em D maior, é o 2, isso aí, isso 1.1, de Pachelbel. Eu achei que ia usar o meu computador, acabei não organizando direitinho. Pronto. Espiritismo. 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz. O sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivail. Os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus! Com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos. Levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia. Esparge a mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além.
para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador. Nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida: sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz. Divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então fica o convite desse Espírito Amigo, Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Não é? A música Canon em D maior, de Pachelbel. Agradecer ao Ivan por ter colocado para a gente aí a música. Bom, pessoal, então agora a gente vai abordar o nosso tema. Eu acho que eu vou querer aquele microfone de mão, que aí eu fico lendo na tela mesmo. Está aqui, não é? Está aqui do lado. Eu acho que eu vou ficar aqui, dar um pouquinho mais de trabalho para o nosso voluntário ali que está filmando, mas em vez de usar 2 computadores, vou usar só um, só aquele lá, vai ficar melhor para o nosso estudo da tarde, tá bom? Bom, meus amigos, para falar sobre esse assunto, a gente vai começar lendo uma citação que está no Evangelho de Jesus, não é? Em Mateus 10, 28 a 31. Essa é a tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Temei mais o que pode destruir no Geena tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá sobre a terra sem o consentimento do vosso Pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. Então, nada de medo, nada de preocupação com esse tema de Apocalipse, tá certo? Para falar sobre esse tema, nós precisaríamos de um seminário de umas 8 horas de duração, pelo menos para a gente dar as noções básicas para vocês, tá certo? Felizmente ele já foi gravado, foi na Federação Espírita do Estado da Paraíba, já tem ele gravado em DVDs, acho que são 4 DVDs, ou num CDzinho de MP3. Quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar ao final, e toda a renda desse material vai servir para uso de Rio Claro, que está organizando a nossa turnê, e uma parte dela vai servir aqui para a gente ajudar essa casa tão bonita, tão bem organizada. Parabéns, viu, Manuel? Todos os voluntários, todos os trabalhadores da casa, uma casa tão bonita, tão ampla, que a gente se sente quase que em nosso lar aqui, não é? Eu estou aqui meio envergonhado assim, de falar aqui, não é, com essa estrutura bonita e tal, tão bacana, como a gente pode e deve fazer realmente, não é? Bom, nesse seminário a gente aborda a palestra, na época era 2012, muita gente preocupada com as profecias maia, não é? E o fim do mundo na visão científica e espírita. A gente fala também sobre tragédias coletivas, não é? Sobre esses desencarnes em massa, morte de muita gente, tsunamis, etc. O tema transição planetária. Depois o estudo do livro Apocalipse na visão espírita. Tem também palestras sobre mecanismos da lei de causa e efeito, sobre mundos de regeneração, etc. Vários temas que a gente aborda nesse seminário, tá bom? Então, quem tiver interesse em aprofundar mais, a gente apresenta. O que a gente pode utilizar de biografia? Bom, o Novo Testamento, tradução do Haroldo, como nós falamos, a Bíblia de Jerusalém, porque a gente vai precisar do livro Apocalipse, que não está nessa tradução dele atual, só vai até o Atos dos Apóstolos, não é? A Bíblia de Jerusalém é considerada uma das melhores traduções para o português. O livro da irmã Aila Pinheiro, lá de Fortaleza, pela editora Paulus, é um estudo sobre Apocalipse. Eis que vos faço novas todas as coisas. A gente trouxe alguma coisa também da Wikipédia, a enciclopédia da internet. E aqui de livros espíritas que vão ajudar a gente nesse estudo, tá certo? Nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, publicação da Federação Brasileira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese
que tem como subtítulo Os Milagres e as Predições de Jesus segundo o Espiritismo. Obras póstumas também de Allan Kardec, que foi publicada após a sua morte. A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, da Federação Brasileira. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, também por Chico. Há 2000 anos, de Emmanuel. O livro Segue-me. Agora, nesses livros a gente vai utilizar para descobrir a questão das datas. Como fazer, não é, aquela transposição das datas proféticas para os dias de hoje. E Haroldo Dutra Dias tem um seminário maravilhoso, gravado pela Federação Espírita do Paraná. Tem também algumas versões dele no YouTube, eu acho que uma que ele fez até em São José do Rio Preto, quando ele estuda essas datas. Não é? O que significa um tempo, um ano profético, uma semana profética, um dia em relação ao Senhor. Então, nessas obras, como o livro Segue-me, de Emmanuel, o livro de Mãos Dadas, de Emmanuel também, está faltando o dia ali na frente, Plantão de Respostas, não é? Que é da editora Céu, Centro Espírita União, daqui de São Paulo, da nossa querida Nena Galvez, que doou todos os direitos autorais das obras que Chico doou para o Centro Espírita União, agora estão cedidas à Federação Espírita Brasileira. Tem também o livro Caderno de Mensagens, que são entrevistas com Chico Xavier, que foi publicado em 2008, e da editora Clarim, nós vamos encontrar também interpretação sintética do livro do Apocalipse, de Caibar Schutel. Desde a época de Caibar, esse assunto já era estudado, ele vai trazer muitas informações também para a gente nesta obra, tá bom? Vídeos, eu já falei desse aqui, do Haroldo, não é, da Federação Espírita do Paraná. Tem este outro vídeo que está em três módulos de cerca de 1 hora e pouquinho, muito interessante, é mais completo, ele não se limita a estudar as datas, mas faz uma interpretação dos principais símbolos do Apocalipse, tá? Então vocês procurem lá no YouTube, Apocalipse, Ignorância, Misticismo e Medo, é o melhor que eu já assisti sobre essa temática, tá bom? Depois nós vamos encontrar no YouTube também um curso sobre o livro Apocalipse, da irmã católica Aila Pinheiro, que é muito amiga do Haroldo, e que é especialista não só na Carta aos Hebreus, ela tem um pós-doutorado em Carta aos Hebreus, na Europa, ela também é estudiosa do livro Apocalipse. Os vídeos não estão com uma qualidade de som muito boa, mas dá para acompanhar direitinho, tá certo? Tem lá, são acho que 6 episódios sobre Apocalipse, muito interessante também. E é interessante porque ela é católica, porque a gente vai encontrar muitas interpretações do Apocalipse de irmãos protestantes, de irmãos adventistas. Nossos irmãos adventistas, eles são os que mais estudam o livro Apocalipse, porque os adventistas, eles pregam a volta de Jesus, e aí eles vão se deter muito nesta obra, inclusive calcular datas, como a gente viu, durante muito tempo eles estabeleceram datas possíveis para o retorno de Jesus, para o final dos tempos, e não era exatamente aquilo que eles esperavam, não é? Não foram confirmadas essas datas, a gente tem visto isso acontecer, não é? Mas o estudo dele é bem profundo. Vai ter um expositor espírita também, chamado Cristiano Abreu Paiva, eu não o conhecia, eu encontrei agora recentemente, procurando palestras sobre o assunto. Ele também traz uma palestra chamada Desvendando o Apocalipse, vocês encontram também no YouTube esse material, tá certo? E um estudo completo do Apocalipse, de um pastor adventista chamado Luiz Gonçalves. Eu acho que é uma das pessoas que mais estudou o livro Apocalipse. Ele vai trazer a interpretação que eles utilizam, né, da Bíblia. Então eles utilizam, para entender os símbolos do Apocalipse, eles vão buscar na própria Bíblia, no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel, sobretudo, porque o anjo, não é, explica a Daniel aquelas suas visões, o que significa cada coisa. A gente precisa conhecer o Antigo Testamento para poder entender o Apocalipse. Eles vão também estudar os livros de Isaías, de Jeremias, né, de Miqueias, então, de vários profetas. Você tem que ler o livro Gênesis, desculpe, tem que ler o livro Êxodo, tem que ler o livro Levítico para poder entender todos os símbolos do Apocalipse. E eles vão defender uma interpretação, que é a interpretação dos símbolos do Apocalipse pela própria Bíblia. O que esse símbolo significa segundo a própria Bíblia? Onde outras passagens foi utilizada aquela expressão? Dragão, rabo do dragão, não é? Estrelas, mares, ventos, mulher, adultério, prostituição, não é? Meretriz.
que isso tem sido utilizado para a gente poder entender o Apocalipse? É muito interessante. Não é exatamente a interpretação espírita, mas vai trazer muito simples para a gente poder estudar. Tá? Esses vídeos dele têm muitas horas de duração. Está ele em 2 partes, mas são vídeos com cerca de 14 horas de estudo. 14 horas para você estudar Apocalipse, para saber os símbolos segundo a própria Bíblia, tá bom? Bom, como é que a gente vai estudar o assunto? Bom, primeiro lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai trazer no capítulo 3º a citação de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai, não é assim? É o título do capítulo. Vamos ver os vários itens, não é? Que estão nesse capítulo 3º, publicado por Allan Kardec, sobretudo as diferentes categorias de mundos habitados e a progressão dos mundos, não é? Então a gente sabe que existem vários mundos, a Terra é uma espécie de planeta, não é dos mais evoluídos, é um mundo de expiação, ou seja, um mundo de purificação, de depuração, é um mundo de provas, é um mundo de testes, de avaliações, de exames, de aperfeiçoamento dos espíritos, e ele não é o único tipo. Nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras habitações da alma humana, os mundos de expiação e provas, que é o nosso. Kardec também vai trazer mais 3 tipos de mundos, como os mundos de regeneração, que é o próximo passo, porque do mesmo modo que os espíritos evoluem, também os mundos avançam no progresso, não é, da escala dos mundos. Então, o próximo passo é o mundo de regeneração, onde os espíritos atrasados, os espíritos endurecidos no mal, não têm mais autorização de reencarnar. E ele se torna habitação de espíritos mais ou menos bons, porque não são bons ainda propriamente dito. Ainda há o mal entre nós, ainda há muito egoísmo, ainda há muito orgulho, etc. E isso a gente vai vencendo com o passar do tempo. À medida que esse mundo de regeneração avança, ou mundo regenerador, ele vai se tornar um mundo feliz, ou mundo ditoso, não é? Feliz ou ditoso é a mesma coisa, até chegar depois ao mundo celestial ou divino, habitação dos espíritos puros, que está bem longe da gente ainda, tá certo? Então nós estamos na época de expiação e provas, caminhando para o mundo regenerador, tá certo? E aí Kardec estuda, traz a citação de Jesus: não se turbe, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos elevarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais. Né? Está lá em João capítulo 14. Então a gente não tem que ficar preocupado. Jesus é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Jesus é tão grandioso que muitas religiões confundem com o próprio Deus, tão grande que Ele é. Não é? Para nós, Jesus é um irmão muito mais velho, é um Cristo, é um Messias, não é? Responsável pela formação do planeta Terra, como ensina o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, por Chico Xavier, não é? Então temos essa informação, respeitamos nossos irmãos, mas para nós, como ele próprio disse em 41 passagens, ele é filho, ele não é o próprio Pai, não é? Bom, porque me chamas de bom? Bom só há um, o Pai Celestial, não é? Nosso Deus, nosso Pai Celestial, tá certo? Então a gente vai entendendo essas questões. Vamos avançar. Nazareno, é final do mundo ou é final dos tempos? Vejam que nas escrituras não está escrito que é final da vida, final do planeta Terra, final do mundo, não. Lá está escrito final dos tempos. E aí a melhor interpretação é final de uma época, de um ciclo, de uma era. Ou seja, a Terra vai deixar de ser mundo de expiação e provas para entrar num novo tempo, num novo ciclo, numa nova era chamada regeneração. Tá certo? Então a gente não tem que se preocupar, porque o planeta não vai ser destruído. Aliás, vai. O nosso planeta vai ser destruído. Vocês sabem que o nosso Sol é uma estrela. Ela vai se tornar uma gigante vermelha. As estrelas se expandem. Ela vai se tornar enorme. Vai engolir as órbitas de Marte, de Mercúrio, de Vênus e da Terra, destruindo todos esses planetas. Depois ela vai encolher, se tornar uma anã branca, segundo os nossos irmãos cientistas. Nazareno, e agora? Como é que vai ser da gente? Pessoal, isso vai acontecer daqui a 5 bilhões de anos.
Não é possível que a gente não tenha se tornado espírito superior daqui para lá, não é? Se em 5 bilhões de anos a gente não avançar, é melhor, não é, experimentar mesmo um solzinho mais forte, não é? Então vejam. Então a gente não tem que se preocupar, não é? Nós somos espíritos já de uma certa evolução. Quando isso acontecer, nós já estaremos em outros mundos muito mais avançados, tá bom? Não teremos nem mais esse corpo, não é? Não temos que nos preocupar. Quando Jesus pede para a gente não se preocupar, e é verdade, o Espiritismo vai demonstrar muito claro que esse corpo é apenas uma roupa. Deus vai nos dar quantas roupas forem necessárias para nós habitarmos os mundos. A gente não tem que se preocupar com isso. E eu, quando pequenino, aliás, continuo pequenino, né? Eu gostava muito do Super-Homem, do Superman, aquele super-herói, não é? Poder voar, ter o corpo invulnerável às balas, ser imortal, a visão de raio-x, poder olhar através das paredes. E aí um expositor do Paraná, o Cosimassi, ele disse certa vez que nós somos como o super-homem e não existe a criptonita. Eu disse, olha que maravilha, como eu fiquei feliz. Então a gente não tem que se preocupar, nós somos mais do que o super-homem, nós somos imortais, indestrutíveis. Nós somos divinos, como está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Não temos que nos preocupar, não é? Então o corpo é apenas uma roupa, o Senhor vai nos dar quantas a gente precisar. Nós somos como um Superman, como as supermoças, nós não temos nada a temer, porque Deus é o nosso Pai Celestial, não é assim? Então vamos em frente. Então neste livro, a Gênesis, também obra básica, no capítulo 17, no item 64, Kardec vai trazer uma informação importante para a gente. Vamos ver lá. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna, não faz sentido para a razão, por implicar a inatividade de Deus, durante a eternidade que precedeu a criação da terra, e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição. Que utilidade teria então o Sol, a Lua e as estrelas, que segundo o livro Gênesis, foram feitos para iluminar o mundo? Então vejam a lucidez de Kardec, olha, então não é um juízo final, único, não. E ele vai estudar esse assunto no item seguinte, lá no item 67. Então não é juízo final, mas juízos gerais. Olha como é que ele fala lá. Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais. Em todas as épocas de renovação parcial ou total da população do mundo, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Então a gente sabe então que os espíritos vêm e vão para os mundos, como Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai trazer uma teoria interessante. Ele vai dizer, pela psicografia de Chico Xavier, que um mundo da constelação de Cocheiro, Cabra ou Capela, é a mesma coisa, são sinônimos, tá certo? O mundo daquela constelação, ele era um mundo de expiação e provas como a Terra. Mas avançando na hierarquia dos mundos, ele passa a se tornar um mundo regenerador. E os espíritos que estavam lá, milhões de espíritos que não acompanharam o progresso da civilização, endurecidos no mal, foram expatriados. Não é? Teve um êxodo, teve uma emigração em massa daqueles espíritos de lá. Jesus recebe-os na terra em 4 grandes grupos: os egípcios, os hindus, os arianos, a raça indo-europeia, e o povo hebreu. Não foram só esses, nós temos outros povos, mas os principais grupos que vieram dessa constelação de Capela são esses que nós citamos. Então a gente vai ver que eles promoveram um grande avanço aqui na Terra. Quando a gente acompanha a antropologia, a paleontologia, vamos ver que temos lá os homens primatas, não é? Muitos os hominídeos, como o Ramapithecus, Australopithecus, homem de Cro-Magnon, não é? Homens de Neandertal e tal, eram evoluções dos primatas, mas de repente houve um salto na evolução, o que eles chamam de o elo perdido da criação. De repente aqueles homens que já estavam na habitação, numa postura ereta, deram um grande salto, o cérebro ficou muito mais aformoseado. E nesses últimos tempos, nós temos a espécie Homo sapiens sapiens, muito diferente das demais. E não tem um elo, falta-se esse elo. E Emmanuel então vai defender que esses espíritos, como já tinham um perispírito mais aformoseado, mais desenvolvido, vão imprimir naqueles corpos essa mudança, promovendo então um cérebro muito maior, não é? Principalmente dos cearenses, né? Cearenses como eu, assim,
a coisa é um pouquinho avantajada. E aí, não é, promoveram um grande progresso. E a gente vai ver os nossos irmãos egípcios naquela época, há tantos mil anos atrás, sem nenhuma tecnologia, sem computador, construindo pirâmides. Os nossos irmãos também, hindus, com a medicina ayurvédica, não é? Com tanto conhecimento, o yoga, que se perde na noite dos tempos, não é? Livros antiquíssimos como os Vedas, os Upanishads, o Mahabharata, quantos livros ancestrais de conhecimentos milenares que a gente não sabe nem sequer a data. Como é que aquele povo já tinha tanto conhecimento? O povo hebreu também com tantas informações sobre o mundo espiritual, sobre a questão de um Deus único, os arianos de um modo geral. Então esta raça que veio para cá, promoveu um grande progresso, mas para ele foi, não é, um paraíso perdido, porque aquele mundo já havia muito um avanço onde eles estavam. Havia ciência, tecnologia, não é, medicina, astronáutica, química, física, biologia, muito desenvolvidos. Então imagine, você está num mundo lá muito avançado, com todos os recursos da ciência, da saúde, da educação, com internet, com WhatsApp, Facebook e tudo isso. E você vir para um mundo aqui, primitivo ainda, atrasado como a terra, viver como os homens primitivos viviam. Ainda para desenvolver o fogo, essas coisas todas. É o paraíso perdido, não é? Então está lá a lenda do paraíso perdido, de Adão e Eva, que a gente encontra no livro Gênesis. Aquilo é uma metáfora, é uma alegoria que significa uma história que aconteceu de verdade. Então não foram somente um homem ou uma mulher, mas uma raça, a chamada raça adâmica, que veio daquele mundo para cá, para promover o avanço aqui na terra. Mas eles chegando aqui, sentiram como se fossem anjos caídos. Não eram anjos, não eram espíritos puros, mas espíritos muito evoluídos intelectualmente. Então, os anjos caídos. Imagine você ficar num planeta agora sem WhatsApp, sem Facebook, a gente ia ficar doidinho, não era não? Sem YouTube para poder assistir as palestras, né? Espíritas, tanta coisa boa. Então vejam que para eles ia haver houve choro e ranger de dentes, não é? Não foi agradável. Mas eles se tornaram então missionários do progresso aqui na Terra. Vemos que boa parte desses espíritos já retornaram não é? Muitos deles já retornaram para aquele mundo de capela. Quando a gente avança, a gente tem a oportunidade de retornar para o convívio dos nossos entes queridos, como está lá no próprio livro A Gênesis, não é? Aquela separação muitas vezes é só transitória, porque muitos, quando acompanham, eles podem retornar junto de suas afeições, dos seus amores queridos, não é? Então a gente sabe disso, então, que acontecem essas emigrações, e aí a gente vai entender toda a figura mitológica que a gente vai encontrar no começo da Bíblia, tá bom? E no livro Obras Póstumas, uma obra também importante de estudo, nós vamos ter um resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T. Elas não foram identificadas, elas estavam em estado sonambúlico, não foi propriamente uma comunicação mediúnica, mas ela estava no estado alterado, ampliado de consciência, e trouxeram essas informações que Kardec vai nos trazer. É muito importante a gente ler esse trecho também do nosso estudo, tá bom? Vamos lá. Os acontecimentos se precipitam com rapidez, razão pela qual já não vos dizemos como antigamente, aproxima-se os tempos, agora dizemos, os tempos são chegados. Então quando é que começou a transição planetária? Na época de Kardec. A transição começou com a chegada da doutrina espírita. Por isso que o capítulo 18 do livro A Gênesis é: os tempos são chegados. Não dizemos mais que estão próximos, que estão perto, não. Já chegaram nessa época. Agora, não é um dia, não é uma data, não é 21 de dezembro de 2012, porque muita gente achando que o mundo ia se acabar em 21 de dezembro de 2012, não foi? E a gente teve que ir a público, fazer palestra, esclarecer, pessoal, isso é um calendário de um povo antigo, um povo maia, que nem precisava de muitos cálculos, e calculou essa data, que a gente vai ver depois que Haroldo encontrou um significado para ela também. 21 de dezembro de 2012, no relógio profético, é como se fosse a meia-noite de um dia, tá certo? Mas a gente não vai poder entrar muito nesse assunto não, por causa do tempo da gente que é curtinho. Então eles falam que os tempos são chegados. O que a gente vai avançar então? Tá? Então não é uma data específica, mas um processo. Nós estamos em plena transição planetária, nós estamos em plena separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas. E hoje a gente vai aprender também o que fazer para se salvar, não é? O mais importante é isso, vamos aprender o que fazer para se salvar, para a gente garantir logo a nossa entrada nesse mundo de regeneração, não é?
continuar aqui na terra, que vai se tornar um mundo muito melhor. Por estas palavras, não deveis imaginar novo dilúvio, nem um cataclismo, uma tragédia, né? um maremoto, tsunami, essas coisas, nem uma subversão geral dos elementos do globo. Convulsões parciais da terra se hão produzido em todas as épocas, e ainda se produzem porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais do tempo. Então é a acomodação das placas tectônicas, não é? Aí geram os vulcões, os tremores de terra, e ali os tsunamis, a gente sabe, mas isso faz parte da natureza do planeta, ele está se acomodando. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho tem de cumprir-se. Então é importante a gente estudar as Escrituras. Daí porque eu quero parabenizar o nosso querido Haroldo Dutra Dias e tantos outros companheiros lá do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho, porque estamos estudando então as Escrituras, a Bíblia, o Novo Testamento, e não só o Evangelho segundo o Espiritismo. O espírita tem que estudar mais do que isso, não é? É o coração do Evangelho, é o Sermão da Montanha, que é o que Kardec estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, e mais algumas citações, mas ali não está tudo. A gente deve conhecer também as Escrituras, não é, que chegam para nós, porque é a terceira revelação. A gente não ignora a primeira, a primeira revelação trazida por Moisés, e a gente não ignora a segunda revelação também, tá certo? Que é o Evangelho de Jesus. Entretanto, aqui já falamos, tudo que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre. Neste momento se cumpre, está se cumprindo desde aquela época de Kardec, tá? Conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras que precisam ser compreendidas segundo o Espírito, e não segundo a letra, porque a letra mata, enquanto que o Espírito vivifica. Você tem que saber interpretar as Escrituras, o problema é que a gente não sabe interpretar, não é? Todas as Escrituras encerram, né? Contém grandes verdades sob o véu da alegoria. E por se terem apegado à letra que os comentadores se transviaram, faltou-lhes a chave para compreenderem o seu verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Doravante, daqui por diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Porque a gente vai ver lá no item 1 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que as Escrituras Sagradas, os autores sacros, várias passagens do Evangelho e outras, só são ininteligíveis por faltar a chave para a sua compreensão. E essa chave se encontra completa no Espiritismo, defende Allan Kardec. Então, os princípios do Espiritismo vão nos fazer entender da maneira adequada as Escrituras. Nós vamos estar usando uma lente, um óculos da doutrina espírita para poder enxergar e extrair o Espírito que vivifica e não se deter na letra que mata, tá bom? Tudo segue a ordem natural das coisas. Então está tudo sob controle, está tudo no progresso, tudo inclusive programado. A gente vai ver que as profecias revelam que existe uma programação, que nós temos um Deus, um Pai perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Então a gente não tem que se preocupar com nada. Nós somos filhos de Deus e Ele está no comando, e Jesus está à frente da humanidade terrestre. E as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Desse modo, não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais no sentido vulgarmente, comumente atribuído a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto não os vereis. E os que vos anunciam estarão abusando da vossa credulidade. Olhai em torno de vós, entre os homens, pois é aí que os descobrireis. E ele vai então explicar que a gente vai ver na geração nova, através dessas crianças diferentes que a gente está percebendo, que viriam espíritos mais avançados intelectualmente, moralmente, para ajudar nesse progresso, nessa transição planetária, como é o livro de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, dizendo que muitos missionários de Jesus, das artes, das filosofias, das ciências, reencarnarão na Terra para promover esse progresso, não é? Uma quantidade expressiva de espíritos, nesta época então que já chega o momento da regeneração, não é? Então a gente deve ficar feliz e não triste, tudo está sob controle, tudo está sob ordem, e cuidado com quem fala para a gente olhar para o céu. Eu tenho uma certa mágoa de um espírito, ele não é espírita, jamais se declarou como espírita, mas
pela mediunidade de vários companheiros, não é? A gente tem notícia, primeiro foi na década de 50, ele, Ramatiz, vai publicar vários livros, como A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, e o livro que hoje tem um título de Mensagens do Astral. Ele não é espírita, jamais se declarou espírita e até elogiava o espiritismo. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas revelações. Por quê? Porque nem tudo que é mediúnico é espírita. Nem tudo que é mediúnico é verdadeiro. Nem tudo que é mediúnico tem está de acordo com a informação de Kardec. Kardec se utilizou do controle, da universalidade do ensino dos espíritos, dizendo que uma nova revelação, não uma comunicação, uma mensagem, não, mas uma nova revelação, ela deveria ser trazida por diferentes espíritos, através de médiuns estranhos entre si, que não se conhecessem, e que não estivessem sob a mesma influência. Isso daria mais segurança para aquelas comunicações, para aquela revelação. E teria que ser submetida ao crivo da lógica, do bom senso, da razão, sempre que possível, confrontada com o que a ciência nos apresenta. E este espírito trouxe revelações surpreendentes. Eu fiquei chateado com ele, sabem por quê? Porque meu pai é ateu até hoje. Meu pai não acredita em Deus. É um homem extraordinariamente bom, um avô então maravilhoso. Como ele é dedicado às netinhas. Mas meu pai, na adolescência, ele teve a oportunidade de conhecer o espiritismo. Ele tinha um tio Adalto, que era espírita, e visitando a sua casa, ele viu vários livros espíritas. O primeiro que ele pegou foi Nosso Lar, de André Luiz por Chico Xavier, uma obra extraordinária. Só que Nosso Lar a gente deve dar para quem já tem a base em Kardec, não é assim? É começar pelo começo, como tem uma campanha da USE, abraçada pela Federação Espírita Brasileira, começar pelo começo, começar por Kardec, que é o mais importante. A maior autoridade em espiritismo é o Espírito da Verdade, e o seu mensageiro, não é? O seu organizador, o seu coordenador aqui no plano físico, o senhor Allan Kardec. E aí papai, visitando esse meu tio, leu Nosso Lar, se impressionou porque ele achou aquilo muito fantasioso. Realmente, até quando o livro chegou, foi um escândalo no movimento espírita. Vocês sabem disso, Chico sofreu muito, porque as pessoas não aceitavam aquelas revelações. Então, tem que ser, o próprio Bezerra de Menezes vai nos dizer que o espiritismo deve ser ministrado em doses homeopáticas, porque muita luz pode ofuscar. Ele então achou aquilo muito fantasioso, já ficou desconfiado, e viu na biblioteca do meu tio, que livro? Mensagens do Astral. De quem? Ramatiz, que eu respeito, o médium, as pessoas não teriam problema, mas ele vai trazer informações equivocadas. Nesta obra, Ramatiz vai dizer que por volta de 1992 ou 96, eu acho que é 96, já daria para ver-se a olho nu, sem um telescópio, um planeta que se aproximaria da Terra. E com o seu poder gravitacional, ele promoveria uma série de cataclismos, de maremotos, de tsunamis, de destruição. Os espíritos endurecidos, os espíritos atrasados, seriam, atraídos pela sua vibração, e haveria então o expurgo, seria um momento fatal. Ele vai dizer que daria para ver sem telescópio em 96, e vai dizer que no ano 2000, essas tragédias todas estariam consumadas, a Europa estaria submersa, os supostos continentes da Atlântida e da Lemúria emergeriam, e 2/3 da humanidade pereceriam, somente 1/3 iria sobrar. Foi um escândalo na época. Quando isso foi publicado, o movimento espírita ficou em polvorosa, não é? Felizmente nós tínhamos aqui em São Paulo o professor Herculano Pires, que foi um grande defensor do espiritismo, rebatendo as informações de Ramatiz. Mas muita gente comprou a ideia, porque a gente adora novidade, não é? A gente adora, a gente adora novidade, soluções mágicas. Muita gente começou, a divulgar as obras de Ramatiz, colocando em risco a própria doutrina espírita, dela ser desmoralizada, porque foi o que aconteceu com a obra de Ramatiz, esse livro pelo menos, não é? Então vejam que a gente tem que ter muito cuidado. É importante conhecer, fazer como vocês fazem, estudar doutrina espírita, porque quando a gente estuda Kardec, a gente sabe o que está de acordo, o que está diferente, o que está estranho. Porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Tem espíritos que sabem tanto quanto nós, tem espíritos que sabem menos do que nós sobre o mundo espiritual, e tem os raros espíritos superiores que vêm nos ensinar, nos esclarecer, nos instruir.
Kardec foi muito lúcido, logo no início ele percebeu isso. E ele tinha que separar o que era bom, o que não era bom. Ele só publicava o que ele considerava bom, considerava útil, não é? Então, papai leu esta obra de Ramatiz, fechou o livro e disse: esses espíritas são um bando de loucos. E até hoje, ele não acredita mais nem em espiritismo, nem no próprio Deus. Então eu tenho uma mágoazinha, porque meu pai não acredita por causa, não é? É para ficar um pouquinho chateado, né? Então vejam como é importante a gente conhecer as obras, né? Para poder separar o que é bom, o que não é. Porque a gente sabe também que médium perfeito, vocês lembram do livro dos médiuns? Kardec pergunta, qual seria, não é, um médium perfeito? E os espíritos respondem, perfeito? Perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Podereis no máximo dizer bom médium, o que já é muito, porque eles são raros. Médium, o bom médium seria aquele que os bons espíritos jamais conseguissem influenciar, o que é muito difícil. Então, os espíritos vão nos influenciar, vão nos enganar, é natural. A mistificação é uma escolha, é um perigo, é um obstáculo natural na mediunidade, a gente sabe disso, a obsessão também. Até Chico Xavier foi enganado. E ele me perguntou, Emmanuel, por que você permitiu que espíritos maus me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Olha, então a gente tem essa cautela, esse cuidado, né? E vejam, né, que o próprio Chico, um médium extraordinário, eu adoro as obras publicadas de Chico Xavier, e a gente tem esse cuidado, porque a gente vai escorregar, não é? Por isso a importância do estudo em grupo, não é? Vocês lembram lá do item fascinação? Os espíritos dizem que quando querem enganar o médium, então eles estimulam o seu orgulho, a sua vaidade. Então, não é? Ele assina mensagens com nomes ilustres, como Bezerra de Menezes e outros. E ali ele fica suscetível às críticas, aos melindres, ele não aceita, e ele, o que acontece? Ele se afasta do grupo. Quando fica sozinho, isolado, ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores. Então, meus amados, não criais em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus, como ensina a primeira epístola de João, que está lá no Novo Testamento, não é? Então não vamos acreditar em todos os espíritos, mas tem que verificar quais os que são de Deus. Então, no livro Obras Póstumas tem uma informação importante. Também temos outra informação importante sobre as tragédias coletivas. Então nós temos lá no livro Obras Póstumas uma pergunta de Kardec respondida pelo espírito Clélie de Duplantier. Tá? Vocês me perdoem o francês, porque é lá do Ceará. Eu não sei falar nada de francês, tá? Clélie de Duplantier. Pergunta: o Espiritismo nos explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência presente, ou como expiação, purificação do passado. Mas uma vez que cada um for responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas, que atingem as aglomerações de indivíduos, às vezes uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, todo um país, toda uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons quanto sobre os maus, tanto sobre os inocentes quanto sobre os culpados. Então ela responde: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, ou materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e do da família para o de todo o conjunto, generalizando-se gradualmente e comprovando-se a universalidade dos resultados. Acontece a mesma coisa com relação às leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Podeis aplicar, sem medo de errar, as leis que regem o indivíduo à família, à nação, às raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Às faltas dos indivíduos, as da família, as da nação. Então a gente pode contrair débitos individualmente, em família, em povo, em nação. E cada uma, qualquer que seja, se expia em virtude da mesma lei. Então, há o karma individual e há o karma coletivo. Kardec jamais usou a palavra karma na codificação, porque ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito. Por quê? Porque ele sabia que o nosso karma é dinâmico. O bem que a gente faz modifica a nossa programação reencarnatória. Tá certo? Então a gente não tem um karma inexorável, como algumas filosofias defendem. Os espiritistas defendem que a caridade cobre uma multidão de pecados. Porque muito amou, seus pecados foram perdoados, nos ensina o próprio mestre na casa de Simão, o fariseu.
E é um grande problema que nós temos, uma ameaça de um karma coletivo para todos nós, para todos os senhores aqui. A gente está em vias, está muito tudo perto para ser legalizado o aborto no Brasil. E será que a legalização do aborto é uma coisa boa? Meus amigos, eu estudo esse assunto há mais de 20 anos. Sou voluntário do Movimento Brasil Sem Aborto. Estão vendo aqui esse pezinho aqui? É um pezinho de uma criança com 10 semanas de gestação. Sou voluntário, ajudo inclusive financeiramente o Movimento Brasil Sem Aborto e estudo esse assunto e eu demonstro para vocês que não vale a pena legalizar o aborto. Quando se legaliza o aborto, o número de abortos explode naquele país. Todas as nações aconteceu isso. Não diminui a mortalidade materna, porque muita mais gente faz aborto e acaba tendo complicações do mesmo jeito. A Índia, onde o aborto é legalizado, o índice de mortalidade materna é altíssimo. Está aí, basta ver a Índia. O que funciona para evitar a morte da mulher, a morte materna, é pré-natal, é o puerpério, é apoio à gestante, é todo o acompanhamento e ter recursos da saúde, da nutrição, etc., para promover a vida. Lá no Chile, onde o aborto é proibido, a mortalidade materna é uma das menores do planeta. Então vejam que não é a legalização que ajuda, não. E não morrem milhares de mulheres por aborto clandestino no Brasil, isso não é verdade, isso é mentira, eu garanto a vocês. A doutora Marli Virgínia, ginecologista e pesquisadora do governo do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, ela fez uma pesquisa no ano 2006 e verificou que somente 12 mulheres em todo o Brasil, naquele ano, desencarnaram por aborto clandestino. Então, não é verdade, não acontece muito aborto? Acontece, mas a mulher normalmente não sofre na hora. Eu conheço jovens que já cometeram 11 abortos. E você vê a pessoa, você não diz nada. Agora, naqueles 11 abortos, 11 espíritos sofreram, 11 crianças foram assassinadas no ventre de suas mãezinhas. Não é bom para a mulher o aborto. Então, quando o Espiritismo, quando nós, do Movimento da Defesa da Vida, somos contra o aborto, não é contra as mulheres, não, é a favor delas. Porque não estamos preocupados só com a vida das crianças, mas com a saúde e a felicidade das mulheres. Porque a mulher, quando aborta, ela pode ter várias complicações, vários riscos, se tornar estéril, hemorragias, né? O aborto aumenta os índices de depressão, de transtornos psiquiátricos graves, como a esquizofrenia, como a dependência química, o alcoolismo, o uso de drogas, o suicídio, aumentam até 7 vezes mais o índice de suicídio. O aborto vai provocar uma série de consequências orgânicas também. Doenças se estabelecem, como o câncer de mama, com mais chances. Porque amamentar e ter um filho é uma grande prevenção contra o câncer de mama. Aqueles hormônios da gravidez, a própria amamentação protege a mulher contra o câncer principal, que mata as mulheres, é o câncer de mama. Cânceres de útero, etc., várias neoplasias, além da obsessão espiritual, da sequela no corpo físico, de não poder gestar, de não poder ser mãe, que é um tesouro imenso que é poder ser mãe. Então, quando a gente defende, é defendendo as mulheres. Elas não sabem dessas consequências, não é dito para elas. O aborto apresenta-se como uma solução? Não. O que é melhor? Uma gestação de alguns meses? Ou uma depressão o resto da vida? Acabar com sua vida, com toda a sua programação, por causa de um aborto, de uma obsessão espiritual, etc. Não, não vale a pena. Então a gente não quer o aborto, não, mas vamos também orientar, esclarecer as pessoas, tá certo? Vale a pena. E perguntaram a Chico Xavier sobre legalização do aborto no Brasil. Que maravilha que perguntaram a Chico, porque agora não é o Nazareno Feitosa falando, é Chico Xavier, aliás, Emmanuel, está no livro Conversando com Chico Xavier, não, Chico Xavier em Goiânia, da editora ID, aqui, do Estúdio de Difusão Espírita de Araras, aqui em São Paulo. Vamos lá, perguntaram então a Emmanuel, estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto, qual a sua opinião? Então nós estamos prestes, está tudo pronto, como não conseguiram no Congresso Nacional, que é o poder que tem a competência de legislar, é o Congresso Nacional. Aí estão fazendo como conseguiram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só conseguiram porque mentiram, diziam que aconteciam milhões de abortos nos Estados Unidos, que era mentira. Os próprios abortistas reconhecem isso, o Dr. Bernard Nathanson e muitos outros. E eles vão legalizar pela Suprema Corte há 40 anos atrás. E agora a Suprema Corte no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, está tudo pronto para uma ação de um partido político e a própria relatora já votou a favor do aborto das crianças com deficiência física e mental, equivocadamente chamada de anencéfalas.
porque elas não são anencéfalas, elas têm microcérebros, são problemas de acrania cerebral, etc., mas não são anencéfalas. E hoje no Brasil se pode matar as crianças porque elas são deficientes físicos ou mentais. Se tentou também está lá para ser julgado, o aborto no caso de mulheres que tiveram zika. E quando a gente estuda, no própria citação, no sermão profético de Jesus, quando tem a citação da abominação da desolação, que Kardec vai buscar a tradução de Osterwald, então ele não usava só uma tradução da Bíblia, ele utilizava a de Saci, que era a melhor da sua época, mas buscava a de Osterwald em vários outros momentos. E ele vai dizer que essa expressão, a abominação da desolação, não faz sentido, mas é a abominação que causa, que provoca a desolação. Aí sim, né? Então fica muito mais claro. Quando ela chegar ao lugar santo, quando é o lugar santo? Onde é o lugar mais santo do planeta Terra? O que é uma coisa santa? É que purifica, não é? É aquela coisa que nos melhora, que nos torna pessoas melhores. Isso é santificar, isso é um lugar santo. Qual é o lugar mais santo do planeta? É o ventre das mães, é o ventre das mulheres. É ali que o Espírito se purifica, reencarna e tem uma nova oportunidade de se redimir, de se melhorar. Graças a Deus, graças às mães. Você sabe qual era o maior sonho de Chico Xavier? Era poder viver numa cidade onde ninguém o conhecesse, para não ser assediado. E ele pudesse dedicar-se integralmente a ajudar as mãezinhas carentes, para promover a vida, a gestação das crianças. Então, quando a abominação que provoca a desolação chegar ao lugar santo, que é o ventre das mulheres, nós estamos em pleno Armagedon. E estamos sim, meus amigos. Matamos cerca de 50 milhões de crianças, todos os anos, dentro do ventre de suas próprias mãezinhas. Isso está errado. Isso não está certo. Mais do que as grandes guerras mundiais matavam por ano, nós matamos crianças indefesas, que não tem nem como gritar, não podem nem gritar. É o grito silencioso, como o filme de Bernard Natterson. Então nós temos que acabar com isso, temos que mudar isso. E precisamos evitar que o Brasil, que tem a missão de ser coração do mundo, pátria do Evangelho, que já resistiu à Inquisição, Dom João III queria implantar a Inquisição no Brasil, e os jesuítas abdicaram de tudo e não permitiram que a Inquisição chegasse ao solo do coração do mundo. Largaram todos os seus bens, deixaram a igreja, para que não se impusesse a Inquisição. E nós vamos permitir isso? Vamos ajudar. Então, se a gente cometeu um aborto, se a gente impôs um aborto, pagou um aborto, vamos nos redimir, porque nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Então vamos ajudar o Movimento Brasil Sem Aborto. Vamos ajudar as mãezinhas gestantes carentes, as instituições como Santos Inocentes e tantas outras que ajudam as gestantes carentes, as mãezinhas, promovendo a vida, os abrigos de crianças. Vamos poder gestar uma nova criança, vamos adotar emocionalmente num abrigo, visitando uma vez por mês aquela criança, levando o alimento das almas, que é o amor, levando a orientação, o encaminhamento seguro, para ela saber que existe alguém no mundo que se preocupa com ela. Alguém para saber, ela está indo bem nos estudos, está frequentando a evangelização, a catequese, não importa. Então alguém para dar o amor e a orientação. Elas não precisam de dinheiro, não, precisam de amor, que é o alimento das almas, tá certo? Então a gente pode, pela caridade que cobre a multidão dos pecados, nos redimir, não é? Então perguntaram a Chico, não é? Estão estudando no Brasil, querendo legalizar o aborto no Brasil, o que é que o senhor acha? Aí Emmanuel responde: o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra, com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível, humanitária, por que havemos de criar a matança de crianças indefesas, com absoluta impunidade, entre as paredes de nossas casas? Isto é um delito muito grave, perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor que se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica, porque provoca lesões espirituais e psicológicas, psiquiátricas e orgânicas na mulher. Para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, ou no princípio e meados, no meio deste século, nós não estaríamos vivos, os senhores não estariam aqui, teriam sido abortados. Então Emmanuel, no livro Entender Conversando, da editora Ide. Precisa ser mais claro que isso? Então,
Vamos evitar esse karma coletivo? Vamos ajudar o movimento. Vamos dizer, Supremo Tribunal Federal, eu não aceito que você usurpe a competência que é do Congresso Nacional de legislar sobre o nosso país. Como você fez no caso da anencefalia, nós não aceitamos, não vamos permitir isso. Vamos nos manifestar. Então vamos ver para o nosso estudo de hoje. Lei de destruição, você já sabe, eu não vou estudar. Profecias, teoria da presciência, é só ver o livro A Gênesis, não é? Vocês sabem que o espírito pode ver o futuro como se fosse, então, um espírito, uma pessoa que estivesse no alto de uma montanha. E ele vê que aquele outro viajante lá embaixo, não é que só consegue enxergar, digamos, 100 metros à sua frente, aquele outro que está no alto da montanha consegue enxergar 5 quilômetros. E vê que se ele continuar naquela direção, ele vai encontrar uma cidade, vai atravessar um rio. Enfim, você tem como saber o futuro através de uma elevação do ponto de vista que os espíritos superiores têm condição de enxergar. Então a gente pode enxergar o futuro baseado no presente, no nosso proceder, não é? Isso Kardec estuda lá no livro A Gênesis. Vamos ver o que é o pecado, muito importante para a gente. O que fazer para salvar é o mais importante. Hoje todo mundo vai aprender como se salvar, tá certo? Quando será que a Terra se tornará um mundo regenerador? Quando é que vai terminar esse período do Apocalipse, não é? Como colaborar para a regeneração? E como escapar do umbral? Vai ser bom, não vai? Então, aquele que perseverar até o fim será salvo no umbral dessa preocupação. A gente vai falar isso, não vai dar tempo no primeiro módulo, mas no segundo a gente responde todas essas coisas, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ter que fazer um intervalo, às 4h30. Então, o que é o pecado? Primeira coisa, vocês sabem que lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é o bem. Qual a resposta? O que é o bem? Tudo que está de acordo com as leis de Deus. E o que é o mal? Tudo que está em desacordo com as leis divinas, que estão lá na terceira parte, ou terceiro livro, de O Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, não é? Então a gente aprende isso, é muito fácil. E Paulo, lá no Livro dos Espíritos, numa das últimas perguntas, a pergunta número 1009, vai trazer, depois da resposta dos Espíritos, traz uma psicografia, e ele vai falar, gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Então a gente aprende com Paulo, que o objetivo da gente deve ser estar gravitando ao redor de Deus. Isso é muito importante. Porque o pecado, que a gente sabe que, não é, tanto lá no hebraico como em grego, não é, e em latim, pecado é errar o alvo. É como se você tivesse apontado uma flecha e você errar o alvo. Então, o nosso alvo é ter Deus no centro. Por quê? Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todas as tuas posses também, todos os teus muitos, é assim que está no original. Colocar os nossos bens também a serviço de Deus, e amar ao próximo como amar a si mesmo. A gente tem que colocar Deus no centro da nossa vida. Mas o que é que o homem fez? Então o homem, simbolicamente, não é? Lá de Adão e Eva, aquela coisa, nós colocamos outros deuses no centro da nossa vida. Isso que é idolatria, porque a relação de cultuar outros deuses não é só de outros deuses propriamente não, é a gente não colocar Deus no centro da nossa vida. Inclusive palavras como, além da idolatria, adultério, para os judeus o relacionamento com Deus é como se fosse um matrimônio, um casamento. Então você deixar Deus é você estar adulterando, você está se prostituindo, é uma prostituição. Prostituição não tem um significado como a gente encontra aqui na maioria das passagens, é prostituição nesse sentido. Então é a mulher adúltera, é a meretriz. A meretriz é o quê? É aquela igreja que não está seguindo a lei de Deus, porque colocamos Deus fora do centro, colocamos nós no centro. Então quem é que manda agora? É Mamon, é o Deus das riquezas. Nós estamos vivendo uma época extremamente materialista, consumista, não é? Hedonista. O nosso Deus é o Deus das riquezas, e nós sacrificamos, não mais animais, sacrificamos outras coisas a esse Deus. Sacrificamos a nossa espiritualidade, sacrificamos o comparecimento ao estudo na casa espírita, sacrificamos o trabalho social, a caridade, a visita aos enfermos, aos detentos, a obrigação nossa, porque nós estamos cultuando outro Deus, que é o Deus das riquezas. Estamos cultuando outro Deus, o corpo. Então o corpo é o que é o mais importante. Passo várias horas do meu dia nas academias, nos salões de beleza. Nada contra, mas se está em excesso, não está bom, porque não está no centro. Quem é que tem que estar no centro? Deus. Então o pecado é a gente não colocar Deus no centro da nossa vida. É a gente se achar superior, não é? Então é quando o homem se rebela contra
Deus não aceita as suas leis e ele acha que ele sabe o que é correto. E como a gente tem um livre-arbítrio, Deus permite que a gente siga como o filho pródigo, não é? Vai fazendo um monte de bobagem, mas mais tarde ele se conscientiza e busca ao seu pai amoroso que está pronto para abraçá-lo, sai correndo na sua direção, beijando, que é o sinal da reconciliação, é o beijo, não é? Coloca ali a melhor roupa, coloca o anel para mostrar que ele é um filho, não é um servo, não é um empregado. E ele ali restaura a sua posição. Mas nesse movimento a gente se afasta e colocamos outros deuses. E aí sacrificamos a família, sacrificamos a espiritualização, sacrificamos os amigos porque estamos adorando outros deuses. Colocamos o nosso ego no meio, é o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria. Em vez de adorarmos a Deus, estamos adorando a nós mesmos. A vaidade intelectual, o materialismo, né? O ateísmo, a gente não está mais cultuando a Deus propriamente. Nós estamos seguindo as suas orientações, mas sim o que a gente acha que é o certo e que é errado. E quando o homem se acha nessa condição, ele está errando o alvo, porque o alvo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ok? Isso é importante. Vocês vão ver que lá, quando no final do Apocalipse, não é, nós temos a Nova Jerusalém, a Jerusalém libertada, é uma cidade linda, luminosa. E qual a característica mais importante da cidade? Deus mora no centro da cidade. Ele voltou para o lugar certo. Nós colocamos Deus de volta no seu lugar. No coração dos homens, que é o mais alto dos templos, não é verdade? Então vamos lá. Importante não gravitar para a unidade divina, diz Paulo apóstolo. Mas o problema é que a gente, além de ser atrapalhadinho, ainda tem os espíritos que nos atrapalham mais ainda, não é? A gente ainda permite a obsessão dos espíritos. É importante saber qual a melhor maneira de combater a influência dos espíritos. Qual a melhor maneira? Como é que a gente combate? Está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Essa vocês sabem. Qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Olha aqui o Emanuel Cristiano como estuda, não é? Já deu a resposta correta. Vamos lá? Item 252, pessoal, obra básica, muito importante saber. Ressalto do que fica dito, um ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, orgulho, egoísmo, inveja, maledicência, etc., dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos atrasados que nos desejam prejudicar. E que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é o quê? É atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, quando a gente está fazendo a caridade, que Jesus tanto falou para a gente, nós somos os primeiros beneficiados. Quando nós viemos para o centro espírita, quando a gente vem trabalhar como voluntário, quantos voluntários, olha lá, pessoal de camisa amarela ali, não é? Posso ajudar, quando a gente está aqui como voluntário, somos todos voluntários, não é? Visitamos também alguém que está enfermo, doente, quando levamos uma palavra de consolo, de amor, de esperança, de fé, nós somos acompanhados pela presença dos espíritos nobres, e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos, é melhor do que prece. Aliás, prece, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente pode estar fazendo, trabalhando, fazendo, agradecendo a Deus, isso também é uma prece, não é? Então vejam, que na questão dos espíritos, já sabe, como é que resolve? Trabalhando no bem, caridade, não é? E é tão importante esse negócio, que Emmanuel vai falar que a gente muda completamente o nosso karma pela caridade. Vamos ver como é que é? A mensagem chamada Remuneração Espiritual, do livro Perante Jesus, da editora Ideal. Ele vai comentar a segunda epístola a Timóteo 2,6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele então comenta: além do salário moedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre. Vocês estão conseguindo me escutar ou estou falando muito rápido? Dá para escutar? Que tem muita coisa para falar, tá? Vou correr até aqui. Ele vai dizer que tem uma remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Então, o trabalho tem uma remuneração espiritual. Acende a luz da experiência, ensina a conhecer dificuldades e problemas do próximo, promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e noção do valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, muitas vezes leva para a depressão, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente. Agora não é mais trabalho como obrigação, não, é trabalho com prazer de servir.
Já viram aqui, viram o sorriso do nosso Emanuel Cristiano aqui? Não é? Mesmo na época das férias, vocês prestigiaram o convite aqui para comparecerem hoje, casa cheia, que maravilha, não é? Ele estava tão feliz, sorridente, alegre, não é? Ele faz o trabalho dele com prazer de servir. A nossa irmã também, não é? Que nos encantou com a música, com a sua bela voz, o seu sentimento, não é? Ela trabalha com prazer de servir, não é? O Ivan está ali, tranquilo, sorrindo. Eu todo atrapalhado, cheguei atrasado aqui, faltando só meia hora, eu preciso chegar 1 hora antes nos locais. Não é, preocupado que eu não consegui colocar o meu computador ligado no projetor, tinha que ligar o da casa, aquela confusão toda. E ele tranquilo, sorrindo, trabalhando com prazer de servir, não é? Surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A gente ganha moratórias. E quando chega no momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprimindo-as de todo, completamente, todo o nosso karma, toda a nossa programação de expiação, de sofrimento. Se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então, mais uma vez, o trabalho no bem como redenção, mostrando que não existe karma inexorável para a gente conseguir se livrar dos nossos problemas, não é? Com o trabalho no bem. Isso aqui a gente teria que ter mais tempo, mas existem muitas ameaças. Vocês procurarem na internet o que tem de maluquice sobre 2012, sobre o fim do mundo. Vamos trazer essa bocado de coisa aqui, de expansão do sol, 5 extinções em massa, terremotos, tsunamis, enchentes, dilúvios, furacões, eras glaciais, aquecimento ou resfriamento global, secas, fome, pestes, falta de água doce, guerras, armas químicas, biológico, terrorismo, Hiroshima e Nagasaki. E vamos ver desde a perseguição aos cristãos primitivos. Por que tudo está acontecendo? Porque nós tiramos Deus do centro. Nós nos colocamos no centro, e o egoísmo, e depois o orgulho. Nós nos achamos superiores aos outros. E o outro então que se dane, o outro que se vire, eu vou atrás de conquistar minhas coisas, não importa, custe o que custar. E a gente não pensa no semelhante. Devemos amar o próximo do mesmo modo que nós amamos a nós mesmos, né? Mas a gente faz o contrário, a gente tem medo de morrer e tal, aquela coisa toda, e acaba agindo errado. Tem outras ameaças, como alinhamento com o centro da galáxia, precessão dos equinócios, tempestades solares, explosão de raio gama, supervulcões, superversão de cometas, né? Os cometas são perigosos, mesmo você verem o Shoemaker-Levy número 9, quando atingiu Júpiter, foi um problema muito sério. Asteroides, e está lá, Ramatiz dizendo do astro higienizador, no Nibiru, que é também nome de Marduk, Hercólobos, planeta vermelho, Absinto, abominação da desolação, planeta Chupão, Nemes, planeta X, e eu acho que para fazer inveja para mim, planeta cabeludo. Acho que é para fazer inveja, né? Para os que não são muito cabeludos, né? Aí essa história, todo o povo embarcou nessa história, e ficou aquela confusão, e se desmoralizou essas informações, como a gente viu aí no ano 2000. E planetose, e o principal problema nosso, o aborto, né? 50 milhões por ano. A gente não vai ter tempo de ver, já falamos aqui do médium perfeito, da importância do estudo em grupo, a gente não se isolar, porque quando a gente se isola, a gente se torna presa fácil dos espíritos enganadores. E quem são os maiores inimigos do espiritismo, segundo Kardec? Ele vai dizer que os maiores inimigos do espiritismo não são os seus detratores, os que estão fora, porque estes se apresentam como são. Os maiores inimigos do espiritismo estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis, desastrados, distraídos, que como não estudam, não conhecem o espiritismo, acabam desmoralizando a nossa doutrina. Então vamos estudar. É o mínimo que a gente tem que fazer pelo codificador, estudar para a gente não se tornar o maior inimigo do espiritismo, tá certo? Aí as profecias, não é? A gente sabe delas, aqui vamos avançar um pouquinho nesses slides aqui também, falsos cristos, são malaquias, tem muita coisa também de crianças índias, uma coisa de coisa, né? As profecias que tem no Antigo Testamento, o sermão profético de Jesus, está lá em Mateus, está também em Marcos, vocês vão encontrar.
No livro Há 2000 anos e Caminho da Luz tem outras informações, então vamos ver e vamos logo para o Importa, antes do nosso intervalo. Vai que alguém precisa sair, não pode ficar até o final, não é? Ou de que precisa o Espírito para se salvar? Vocês sabem? O que é que a gente deve fazer para se salvar? Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. Ou de que precisa o Espírito para se salvar? E ele traz aquela citação de Jesus, quando Jesus retornar, toda aquela figura, não é, para aquelas pessoas simples. Ele falava de maneira a impressionar os sentidos. Vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E qual o único critério que Jesus utiliza para separar os bodes das ovelhas? Qual a única maneira de saber quem é bode e quem é ovelha? O que é que ele pede? Rápido. Porquanto tive fome e vós me deste comer, tive sede e me deste beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, estava fugindo da guerra e me acolhestes. Precisava renascer, precisava de um ventre, de uma mãe, e me acolhestes. Estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem é bode vai passar à esquerda. Aqueles espíritos que não poderão mais continuar aqui na terra, que emigrarão daqui para outros mundos, e haverá choro e ranger de dentes. Daqueles outros que continuarão reencarnando na terra, que se tornarão um mundo muito mais feliz, um mundo regenerador. E é por isso que nós erguemos essa bandeira bem alto. Fora da caridade é que não há salvação. Não é fora da igreja X, Y, Z. Não precisa se tornar espírita, não precisa ser católico, ser protestante, ser batizado, aceitar Jesus, pagar o dízimo. Não, tem que fazer o que ele pediu. O que é que ele pediu? Caridade. Mas Kardec inteligentemente vai perguntar em O Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Resposta, bastava terminar aqui, não precisava do resto não. Benevolência para com todos, ser bom para todos, para os bons, para os maus, para os criminosos. Benevolere, boa vontade, ter boa vontade com todos. Quem é benevolente é indulgente, perdoa, faz a caridade material também. Não precisava nem completar não, mas eles acrescentam, reforçam o quê? Indulgência, clemência, misericórdia para as imperfeições alheias, para o defeito do próximo. Para os nossos irmãos políticos, nossos irmãos homens e mulheres públicas, nós temos que ser caridosos, orar por eles e não ficar falando mal como a gente faz. Porque se nós estivéssemos no lugar deles, sem o conhecimento espírita que a gente tem, a gente estaria fazendo coisas muito piores, provavelmente, não é? Perdão das ofensas. Quem é benevolente, perdoa. Não precisava dizer, mas eles reforçam como é importante o perdão. Então existe a caridade do perdão, caridade de levar o amor, a esperança, o consolo, a alegria, ajudar as nossas irmãs, nossos irmãos, todos. Quem ajuda o próximo, pronto. Pode até ser ateu, nem acreditar em Deus, mas estiver praticando bem, combatendo o maior defeito, o maior vício, qual é? 913, o Livro dos Espíritos, o egoísmo. É o vício mais radical, e junto dele, a gente sabe também, o orgulho nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes. Vamos encontrá-lo como o principal motivo, móvel de quase todas as nossas ações. A gente acha que faz por caridade, não, a gente está fazendo por orgulho. Não é aquele orgulho e satisfação, não. Então o nosso filho está indo bem na escola, está frequentando a evangelização, estou orgulhoso. Não tem, não. Isso é satisfação, não é orgulho que os Espíritos falam. O orgulho que os Espíritos falam é a gente se achar superior aos outros. É não enxergar que temos muitas imperfeições a reparar, a consertar. Temos um passado de equívocos, de erros também para reparar, e nós nos achamos então superiores. Não conseguimos fazer o autoconhecimento e a autoiluminação. E assim apontamos o dedo e condenamos e julgamos, dizendo que o outro é bandido, que o outro é corrupto, que o outro é criminoso. E Chico Xavier perguntou a Emmanuel, o que é um criminoso? E ele vai dizer, Chico, criminosos somos todos nós, depois que alguém descobre os nossos muitos crimes. Criminosos somos todos nós, meus amigos, porque todos nós cometemos crimes diante das leis de Deus, e das leis dos homens também,
Garanto a vocês. Então a gente tem que ter essa humildade para não julgar, para não condenar, e sim amparar. Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Eu não vim para os justos, mas para convocar os pecadores ao arrependimento. Há mais alegria no reino dos céus quando chega uma ovelha desgarrada do que quando retornam 99 justos. Este é o nosso mestre, este é o Cristo de Deus. Onde é que Jesus estaria se estivesse no Brasil hoje? No Congresso Nacional. Eram os publicanos da época, não eram os corruptos. Ele estava lá com os publicanos, com as meninas de programa, claro que anunciando as claridades do reino dos céus. Foi um escândalo para os fariseus, não é? E Jesus veio para salvar o que estava perdido. Quando é que vai acontecer isso? Bom, já vimos aqui no Gênesis, no livro da Gênesis, que tem essa profecia também, que, aliás, no Testamento de João, etc., no Apocalipse. Mas tem várias questões. Mas vamos ver no livro, capítulo 18 do livro da Gênesis, são chegados os tempos, então já começou, tem as mensagens de Arago, Dr. Barry. Vejam que no livro de Gênesis também, a Gênesis vai ter de Kardec, opera-se presentemente um desses movimentos gerais. No Evangelho, a Terra chegou a um desses períodos de transformação, Santo Agostinho. E Emmanuel vai dizer, vai trazer uma informação, claro que precisaria de ter mais outros espíritos confirmando, mas o Haroldo vai fazer um resgate desse calendário profético, vai interpretar as escrituras, baseado nas várias comunicações também de Emmanuel, e vai dizer, né, vai trazer essa informação que está no livro Plantão de Respostas, da editora Céu, Centro Espírito União, quando perguntaram a Emmanuel, quando é que a Terra se tornaria um mundo de regeneração? E ele vai dizer que por volta de 2057, a Terra já estará na condição de mundo regenerador. 200 anos da chegada do Espiritismo. Nós completamos 160, faltam 40 anos. Tem como saber se é exatamente essa data? Não dá para saber. Mas a gente precisa estar atento, que se for verdade, esta encarnação nossa, meus amigos, é a mais importante da nossa vida de espíritos. Está na hora da separação dos bodes das ovelhas, do joio e do trigo. A gente não pode mais perder tempo, não. Temos que colocar Deus no centro de nossas vidas de novo. Não é verdade? Aí já falamos aqui da abominação da desolação, né? A tradução de Osterwald, Kardec usa. E vamos perder o medo de ir para o umbral? Antes de a gente sair? Vou deixar o medo do umbral para o final, tá certo? Porque o próximo momento agora vai ser só sobre o Apocalipse, tá certo? Para a gente buscar interpretar e entender o Apocalipse, tá joia? Então a gente vai fazer um pequeno intervalo.